Olá, bom dia. Nossa aula de hoje é História. Hoje nós vamos falar sobre o período pré-colonial, que ocorreu em 1500 a 1530. O que vamos aprender no período pré-colonial? O que é esse período? Esse período, que vai de 1500 a 1530, em que Portugal não se interessa pela efetiva colonização do Brasil. Em função deste, não preenche os seus interesses mercantilistas. Quais eram esses interesses mercantilistas de Portugal? Eram os metais e o comércio. Então, eles não sentiam aquele interesse ainda pelo Brasil. Então, se eles não tinham interesse, eles não achavam que tinha necessidade de efetivar a colonização do Brasil. Motivos do desinteresse de Portugal pela colonização. Os portugueses, não encontraram no Brasil sociedades organizadas com base na produção para mercados. Eles não viam essa sociedade no Brasil, por isso que não sentiu interesse. O Brasil, quer dizer que o Brasil ele não oferecia metais preciosos nem produtos para o comércio. Lembram lá que o foco deles, que a gente já estudou, que eram os produtos vindos do Oriente? Então começa a crise demográfica portuguesa. Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental. Quais são as características desse período? As características são que, durante esse período, Portugal ele limitou-se a enviar para o Brasil expedições de reconhecimento e de defesa e iniciou a extração do pau-brasil. É como ele mandou alguém, uma expedição para investigar, para analisar as condições favoráveis de riquezas no Brasil. A primeira expedição foram as expedições exploradoras. Aí eu vou destacar dois comandantes muito importantes para essa expedição, que foram Gaspar de Lemos, 1501, e Gonçalo Coelho, 1503. Quais eram os objetivos dessas expedições exploradoras? O objetivo era fazer o reconhecimento geográfico e verificar as possibilidades de exploração econômica da nova terra descoberta, Ou seja, estudar, analisar as possibilidades de exploração. Quais eram os resultados dessa pesquisa? Os resultados eram a denominação dos acidentes geográficos e a constatação da existência do pau-brasil. Nós temos, nesse período pré-colonial, nós temos a segunda, que é nomeada Expedições Guarda-Costeiras. Vou destacar um dos comandantes, Cristóvão Jacques, que foi 1516 a 1526. Qual era o objetivo dessa guarda costeira? O objetivo era policiar o litoral, vigiar, expulsar os contrabandistas, que pegavam essa mercadoria aí, e fazia o contrabando delas. Por isso que o objetivo era policiar, o litoral para expulsar esses contrabandistas. Aí então começa a exploração do pau-brasil. A primeira atividade econômica portuguesa no Brasil foi, a exploração e comércio da madeira de tinturaria, que é o pau-brasil. Como isso se deu? Isso se deu através de uma atividade extrativa. Essa atividade extrativa ela era sistemática e predatória, chamada de estanco. Mas o que venceu o estanco? O estanco nada mais é que um monopólio régio, ou seja, é uma limitação ao exercício de uma atividade econômica, salvo o seu desempenho, pela coroa ou a quem esta delegasse. Certo? O escambo, a gente já estudou sobre o escambo. Que venceu o escambo? É um tipo de relação de trabalho onde a troca de serviço,
ou mercadoria por outra mercadoria. É onde não existe aí no escambo, não existe a presença do dinheiro. É a troca de mercadoria, né, por outra mercadoria. Eu vou trocar 1 quilo de açúcar, né? Vou trocar uma saca de açúcar por uma saca de milho, né? Não teve aí a troca do dinheiro, foi a troca de mercadoria por outra mercadoria, né? Um exemplo disso é o corte e o transporte da madeira eram feitos por quem? Eram feitos pelos indígenas, que em troca, né, recebiam bugigangas, espelho, escova, tudo que lhe chamava atenção nos portugueses. Então, os portugueses utilizavam aí para fazer essa troca. Feitorias eram os depósitos, tá? Que armazenavam as toras de pau-brasil, certo? Como se fosse um armazém, né? Para guardar essas toras de pau-brasil, tá? Por hoje é só nossa aula de história. Agora vamos lá para... O assunto começa na página 139, 140, 141, 142, 143, 144. Procurem ler com atenção o assunto. E as atividades começam na página 145 e vai até a página 150, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.